Livro de Lucas, capítulo 14, o versículo de número 33, diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se desgenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja Deus. Esse texto da palavra do Senhor, ele nos conta sobre o preço de se tornar um discípulo, um filho, um servo fiel a Deus. Jesus aqui está falando sobre, aleluia, a escolha que devemos fazer para se tornar um discípulo de Deus. Jesus, ele não nos chama para viver uma religião. Não, Jesus nos chama para vivermos uma vida de propósito, uma vida de filho, uma vida de verdadeiro adorador, uma vida de um verdadeiro seguidor do Evangelho de Cristo Jesus. Esta vida que Jesus nos chama a viver é uma vida prática, é uma vida diária na presença do Senhor. E o texto da palavra de Deus aqui nos diz, no versículo de número 26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. O que nós podemos entender, o que Jesus quer nos dizer acerca desta palavra? Ele está dizendo, meu querido irmão, no sentido de que nós, para se tornarmos um discípulo de Jesus, nós precisamos entender o real significado do que é se tornar um servo de Deus. Se tornar um filho, um adorador, um servo fiel de Deus, significa renunciar a tudo. Ele não está mandando nós deixarmos de considerar o nosso pai, de considerar a nossa mãe, a nossa esposa. Ele não está mandando nós deixar de amar. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que nós, quando decidimos nos tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, nós temos que abrir mão de tudo para colocá-lo como primeiro na nossa vida, colocá-lo como o principal em toda a nossa vida. A partir desse instante, a partir desse momento, o que importa mais não são as opiniões alheias, já não são mais os ensinamentos alheios, os conselhos alheios. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que importa é o que Ele nos ensina através da sua palavra. Como e de que maneira nós iremos o agradá-lo. E Ele deixou bem claro na sua palavra que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então a primeira coisa para se tornarmos um discípulo de Jesus, precisamos amá-lo
acima de tudo. Acima de tudo. E quando nós dizemos acima de tudo, acima das nossas decisões, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas convicções, porque o que importa, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo de corpo e alma, é o que a palavra de Deus, ela nos ensina a viver e a praticar. Então ele diz, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A partir do momento que nós entendemos que precisamos de Jesus na nossa vida, nós temos que amá-lo, nós temos que obedecê-lo através dos seus ensinamentos e carregar esta cruz. Carregar essa cruz significa viver uma vida de renúncia. Uma vida renunciando às vontades do meu eu interior. Do meu eu, homem, terreno, humano. Porque a nossa carne, a nossa natureza, ela deseja o tempo todo pecar. O tempo todo desagradar a Deus, o tempo todo fazer aquilo que não agrada ao Senhor. É por isso que o Senhor Jesus pede que aquele que decide seguir a Ele precisa carregar a cruz, precisa carregar consigo esta decisão de viver uma vida de renúncia. Viver uma vida de renúncia é renunciar o pecado, é renunciar a mentira, é renunciar ao engano, é renunciar a tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus nosso Pai. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então nós temos que renunciar à velha vida, renunciar ao velho eu, renunciar os pensamentos e as práticas do mundo, aquilo que desagrada a Deus, nós devemos abandonar. E nós devemos, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, viver segundo a palavra do Senhor. Em Salmos capítulo 118, versículo 105, a palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Ela é a luz que nos dá a direção certa de como e de que maneira nós devemos agradar a Deus. Louvado seja Deus. Ele me chama, Ele te chama a viver, a se tornar um discípulo dEle. Ele nos chama, Ele te chama a andar nos caminhos dEle, a viver para Ele, para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E em breve, quando Ele voltar, Ele vai te levar para a glória celestial, para viver com Ele para todo sempre e eternamente. Louvado seja Deus. Que você possa entender que você precisa de Jesus e Ele também almeja tê-lo como filho, tê-lo como servo, como adorador, como discípulo de Jesus, que está disposto a abandonar a tudo, a abandonar os vícios, a abandonar o pecado, a abandonar tudo que é abominável aos olhos do Senhor e viver para a glória e honra daquele que um dia enviou seu Filho para morrer na cruz, para te dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe toda a tua vida por completo e que esta palavra de Deus fale e edifique a tua alma
em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar mais profundo ao teu coração e tenha certeza, Jesus te ama e tem um grande propósito na tua vida. Deus abençoe você em nome de Jesus.